Se você começar o dia como a maioria das pessoas, sua vida nunca vai mudar. Mas se adotar os hábitos dos grandes filósofos estoicos, sua mente se tornará inquebrável. Isso porque a maneira como você inicia o dia define todo o seu destino. Você já percebeu como a maioria das pessoas acorda de mau humor, checando o celular antes mesmo de levantar, pulando o café da manhã e começando o dia no piloto automático? Essa rotina caótica destrói sua energia mental e sua força de vontade logo nas primeiras horas. Os estoicos, ao contrário, sabiam que o verdadeiro poder estava no controle matinal. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto tinham rituais específicos que os preparavam para enfrentar desafios sem se deixarem abalar. Eles entendiam que as primeiras horas do dia eram sagradas, um momento para preparar a mente e o corpo para tudo o que viria. Se você quer ter disciplina inquebrável, resiliência mental e controle absoluto sobre suas emoções, precisa mudar a forma como encara suas manhãs. Imagine que você está em uma guerra. Você acordaria distraído, pegaria o celular, passaria tempo nas redes sociais e procrastinaria suas obrigações? Claro que não. Você se prepararia para o combate, colocaria sua armadura e focaria em vencer. O estoicismo ensina que a vida é um campo de batalha e que cada manhã é o início de um novo desafio. Se você desperdiça as primeiras horas do dia, já começa em desvantagem. Mas há um segredo nisso tudo. Os estoicos não apenas acordavam cedo e meditavam sobre a morte. Eles criavam um sistema inquebrável para manter o controle sobre suas mentes. E é exatamente isso que você aprenderá agora. Vou te mostrar 15 hábitos matinais estoicos que transformarão sua forma de viver e farão com que cada manhã seja um passo rumo ao seu máximo potencial. Se você seguir esses passos, sua vida nunca mais será a mesma. Mas se ignorar, continuará preso no ciclo da procrastinação, da falta de propósito e da mente fraca. A escolha é sua. Está pronto para despertar como um verdadeiro estoico? Então, vamos começar. Os hábitos matinais são a base da vida de qualquer pessoa disciplinada. Você já reparou que pessoas de sucesso costumam ter rotinas bem estabelecidas, enquanto aqueles que vivem reclamando da vida geralmente começam o dia de forma desorganizada? Isso não é coincidência. O que você faz nas primeiras horas da manhã molda o seu estado mental, emocional e físico para o resto do dia. Os estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos. Marco Aurélio, o grande imperador filósofo, escrevia em seu diário pela manhã para lembrar a si mesmo de como deveria agir diante dos desafios. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores pensadores da história, ensinava seus alunos a iniciarem o dia com clareza e propósito. Sêneca, um dos homens mais influentes de Roma, defendia que um bom começo de dia era essencial para manter a disciplina e a serenidade. A grande diferença entre uma pessoa que tem controle sobre sua vida e outra que está sempre perdida é a forma como ambas começam o dia. Se você acorda sem um propósito, reagindo aos problemas em vez de controlá-los, já começa em desvantagem. Mas se você estabelece hábitos sólidos, cada manhã se torna um momento de fortalecimento mental. Agora, pense em como a maioria das pessoas desperdiça as primeiras horas do dia. Pegam o celular assim que acordam e se perdem em notificações irrelevantes. Levantam sem planejamento e começam o dia no piloto automático. Comem qualquer coisa sem se preocupar com a qualidade da alimentação. Saem de casa correndo, já estressados antes mesmo de começar o trabalho. O resultado? Elas passam o resto do dia sentindo que não têm controle, reagindo aos acontecimentos e sentindo um vazio que não sabem explicar. E no final do dia, voltam para casa exaustas, sem energia para mudar, e repetem o mesmo ciclo na manhã seguinte. Os estoicos tinham uma abordagem completamente diferente. Eles acreditavam que as primeiras horas da manhã eram um campo de
treinamento para a mente e o espírito. Um momento sagrado, onde você se prepara para enfrentar qualquer coisa que o dia trouxer. Para eles, disciplina era liberdade, e o verdadeiro poder estava em controlar sua rotina em vez de ser controlado por ela. Mas o que exatamente eles faziam? Como aplicar esse conhecimento estoico na prática e transformar suas manhãs? É isso que vamos explorar nos próximos tópicos. Aqui estão 15 hábitos estoicos matinais que podem mudar completamente a forma como você encara seus dias e, consequentemente, sua vida. Se você seguir esses princípios, nunca mais será o mesmo. Agora, vamos mergulhar nesses hábitos e entender por que eles são tão poderosos. Você já parou para pensar em como a primeira coisa que você faz ao acordar pode definir todo o seu dia? A forma como você se levanta, os primeiros pensamentos que passam pela sua mente e até os primeiros minutos de atividade são determinantes para sua produtividade, humor e mentalidade. Os estoicos sabiam que as manhãs eram um período sagrado, um momento de preparar a mente e o corpo para o dia que viria. Hoje, a maioria das pessoas desperdiça esse momento precioso. O despertador toca, elas apertam o botão de soneca diversas vezes, enrolam na cama, pegam o celular e começam o dia mergulhadas em distrações. Quando finalmente se levantam, já estão correndo contra o tempo, sem clareza, sem controle, apenas reagindo ao caos da vida moderna. Os estoicos, por outro lado, tinham uma abordagem totalmente diferente. Para eles, o amanhecer era um renascimento. Era o momento de reafirmar seus princípios, fortalecer sua disciplina e se preparar para enfrentar desafios sem se abalar. E essa preparação começava antes mesmo de colocar os pés no chão. Aqui estão 3 hábitos essenciais dos estoicos para começar o dia da maneira certa. 1. Acorde antes do sol. Ao amanhecer, quando você se reluta a sair da cama, diga a si mesmo: eu devo ir trabalhar como um ser humano. Do que tenho a reclamar, se vou. Fazer aquilo para o qual nasci? Marco Aurélio. Os estoicos acreditavam que levantar cedo era um sinal de disciplina e controle sobre si mesmo. Marco Aurélio, um dos mais poderosos imperadores romanos, defendia que o ser humano nasceu para agir e servir ao mundo, e não para ficar preso à preguiça da cama. Quando você acorda cedo, antes da correria do mundo começar, você tem um tempo valioso para pensar, planejar e agir sem pressa. Esse momento silencioso da manhã é uma oportunidade para se preparar mentalmente, definir suas prioridades e começar o dia com propósito. Experimente acordar 30 a 60 minutos antes do necessário e veja como isso impacta sua produtividade e clareza mental. 2. Não toque no celular ao acordar. A maioria das pessoas tem um péssimo hábito: pegar o celular assim que acorda. Isso destrói sua concentração antes mesmo de sair da cama. Quando você faz isso, sua mente já começa o dia sendo bombardeada por informações externas, redes sociais, mensagens, e-mails, notícias. O problema? Você começa o dia reagindo ao mundo em vez de tomar controle sobre ele. Seu cérebro entra em um estado de alerta e ansiedade e sua produtividade despenca. Os estoicos evitavam qualquer coisa que pudesse tirar o foco do que realmente importava. O filósofo Epicteto dizia que você se torna escravo daquilo que não consegue controlar. Se você não controla o impulso de pegar o celular logo cedo, já está começando o dia como escravo da tecnologia e não como dono da sua própria mente. Experimente esperar pelo menos 30 minutos antes de tocar no celular. Use esse tempo para refletir, planejar o dia e preparar sua mente para as batalhas que virão. 3. Pratique o silêncio matinal. A primeira coisa que os estoicos faziam ao acordar não era falar ou se envolver em distrações. Eles praticavam o silêncio. O mundo moderno é barulhento. O tempo todo estamos cercados de notificações, redes sociais, informações e distrações.
Nossa mente nunca descansa, mas os estoicos sabiam que a clareza vem do silêncio. Ao acordar, em vez de pegar o celular ou ligar a TV, tire alguns minutos para simplesmente ficar em silêncio. Respire profundamente. Observe seus pensamentos. Concentre-se no presente. Isso pode ser feito de várias formas: meditação, contemplação ou simplesmente tomando seu café em silêncio. Esse momento ajuda a organizar a mente, reduzir a ansiedade e começar o dia com foco e presença. Esses 3 hábitos são fundamentais para um estoico começar o dia da melhor maneira possível. Se você acorda cedo, evita distrações digitais e pratica o silêncio. Já inicia o dia com uma vantagem enorme sobre a maioria das pessoas. Agora que entendemos a importância do despertar estoico, vamos para o próximo passo. Como organizar seu dia com clareza e propósito, assim como os grandes filósofos faziam. Você já teve a sensação de que seu dia simplesmente escapou do seu controle? Como se tivesse passado horas ocupado, mas no final não tivesse feito nada realmente importante? Se isso acontece com frequência, pode ter certeza de uma coisa: seu dia está começando sem um propósito definido. Os estoicos entendiam que uma mente desorganizada leva a uma vida sem direção. Se você acorda e apenas reage ao que acontece, sem um plano, sem uma estrutura, você está entregando seu destino ao acaso. É por isso que os grandes filósofos estoicos tinham um ritual matinal específico para organizar seu dia antes mesmo de começá-lo. A clareza mental vem da preparação. Ter um plano bem definido logo de manhã não apenas melhora sua produtividade, mas também reduz a ansiedade e fortalece sua autodisciplina. Afinal, se você sabe exatamente o que deve fazer, não perde tempo com distrações e decisões desnecessárias ao longo do dia. A seguir, vamos ver 2 hábitos estoicos que vão transformar sua manhã e garantir que cada dia seja vivido com intenção e propósito. 4. Medite sobre a morte. Memento mori. Você pode deixar a vida agora. Que isso guie suas ações. Marco Aurélio. Os estoicos acreditavam que lembrar a si mesmos da morte era uma das formas mais poderosas de manter o foco no que realmente importa. Essa prática é chamada de memento mori, que significa lembre-se de que você vai morrer. Mas calma, essa não é uma reflexão negativa ou depressiva. Pelo contrário, quando você realmente entende que sua vida pode acabar a qualquer momento, você passa a valorizar cada dia como se fosse o último. Pense nisso. Se hoje fosse seu último dia, como você o viveria? Você perderia tempo com distrações? Se preocuparia com opiniões irrelevantes? Ou focaria em se tornar a melhor versão de si mesmo? Os estoicos começavam o dia com essa reflexão para lembrar a si mesmos de que não havia tempo a perder. Essa prática elimina a procrastinação, aumenta a gratidão e faz com que você enfrente seus desafios com coragem. Como aplicar? Ao acordar, respire fundo e pense: e se hoje fosse meu último dia? Use essa reflexão para definir suas prioridades. Evite desperdiçar tempo com coisas que não agregam valor à sua vida. 5. Faça sua lista de prioridades. É um erro fatal desperdiçar seu tempo com o que não importa e depois reclamar que não tem tempo para o que realmente é essencial. Sêneca. Você já chegou ao final do dia com aquela sensação de que não fez nada de produtivo? Isso acontece porque, sem uma lista de prioridades, a tendência é gastar tempo com tarefas irrelevantes ou com distrações. Os estoicos sabiam que energia e tempo são limitados, então planejavam o que realmente importava. Eles não se deixavam levar por tarefas sem propósito. Tudo o que faziam tinha uma razão clara e alinhada com seus objetivos maiores. A solução? Criar sua lista de prioridades todas as manhãs. Como aplicar? 1. Pegue um caderno ou um aplicativo de notas. 2. Escreva as 3 coisas mais importantes que você precisa fazer no dia. 3. Faça primeiro as tarefas mais difíceis e relevantes. 4. Ignore tarefas irrelevantes ou delegue quando possível.
Isso evita que você passe o dia apagando incêndios e garante que o que realmente importa seja feito primeiro. Esses dois hábitos, meditar sobre a morte e definir suas prioridades, vão mudar completamente a maneira como você encara seus dias. Você começará cada manhã com clareza e propósito, sabendo exatamente o que precisa ser feito para avançar na vida. Agora que sua mente está focada e seu dia está organizado, é hora de fortalecer seu corpo. No próximo tópico, vamos ver como os estoicos treinavam sua resistência física para aumentar sua força mental. Se você quer ter uma mente forte, precisa começar pelo corpo. Os estoicos entendiam que disciplina física e disciplina mental andam juntas. Você nunca encontrará um estoico verdadeiro que despreza sua saúde ou negligencia seu corpo. Hoje, muitas pessoas acreditam que a mente e o corpo são coisas separadas. Passam o dia alimentando o cérebro com informações, mas não movem o corpo. Ou, pior ainda, tratam o corpo com descaso, se entupindo de comidas ruins, vivendo de forma sedentária e deixando a preguiça dominar suas ações. Mas os estoicos sabiam que um corpo fraco leva a uma mente fraca. E por isso, a disciplina física era uma parte essencial de sua rotina matinal. Eles acreditavam que ao treinar o corpo, você treina sua mente para resistir ao desconforto, aumentar sua resiliência e se tornar inabalável. Aqui estão dois hábitos estoicos que você deve incluir na sua manhã para fortalecer tanto o corpo quanto a mente. 6. Exercite-se como um guerreiro. As dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Sêneca. Os estoicos não treinavam para estética, mas sim para resistência. Eles sabiam que um corpo forte ajudava a suportar o frio, a fome, a dor e até mesmo o sofrimento emocional. Marco Aurélio, como imperador, liderava exércitos romanos e sabia que um soldado fraco não sobrevive na guerra. Ele acreditava que todos deveriam treinar para enfrentar os desafios da vida, pois ela é uma batalha diária. Como aplicar? Escolha um exercício matinal que desafie seu corpo. Pode ser corrida, musculação, calistenia ou luta. O importante não é a duração do treino, mas sim a regularidade. Um estoico não busca conforto, ele busca consistência. Treine todos os dias, mesmo quando não tiver vontade. Isso ensina sua mente a ser resiliente e superar desculpas. O objetivo aqui não é apenas ter um corpo saudável, mas treinar sua disciplina e resistência para lidar melhor com desafios em outras áreas da vida. 7. Banho frio. Para o domínio da mente. Não busque o conforto, busque se fortalecer. Epicteto. Um dos maiores inimigos da disciplina é o conforto. Vivemos em uma era onde tudo é feito para evitar qualquer tipo de desconforto. Ar-condicionado, comida pronta, entretenimento ilimitado. O problema? Quanto mais você foge do desconforto, mais fraco se torna. Os estoicos sabiam disso e praticavam o desconforto voluntário para fortalecer sua mente. Um dos métodos mais eficazes e simples é o banho frio. Mas por que tomar banho frio? Simples. Ensina sua mente a resistir ao desconforto. Aumenta sua tolerância à dor e ao sofrimento. Reduz inflamações e melhora a circulação. Dá um choque de energia matinal, aumentando sua disposição. Como aplicar? No final do seu banho quente, mude para a água fria por 30 a 60 segundos. Concentre-se na respiração e aceite o desconforto. Com o tempo, aumente a duração do banho frio. No começo, pode parecer difícil, mas esse pequeno ato ensina uma das lições mais importantes do estoicismo. Você não precisa gostar, você só precisa fazer. Esses dois hábitos, exercício e banho frio, vão transformar não só o seu corpo, mas também sua mente. Quando você fortalece seu corpo logo de manhã, está treinando seu cérebro para ser mais forte diante de qualquer obstáculo que apareça no dia. Agora que você tem uma mente clara e um corpo preparado, vamos para o próximo passo:
alimentar seu intelecto e construir uma mentalidade estoica logo cedo. Se você acorda e a primeira coisa que faz é se expor ao barulho do mundo, redes sociais, notícias negativas, mensagens de trabalho, então você já perdeu o controle do seu dia antes mesmo de começar. Os estoicos acreditavam que a mente precisava ser nutrida com sabedoria antes de lidar com os desafios da vida cotidiana. Assim como um corpo saudável precisa de um café da manhã nutritivo para funcionar bem, uma mente forte precisa ser alimentada com conhecimento logo cedo. Em vez de começar o dia reagindo ao caos externo, os estoicos cultivavam o hábito de fortalecer sua mentalidade antes de permitir que o mundo invadisse seus pensamentos. Aqui estão 2 hábitos estoicos essenciais para alimentar sua mente todas as manhãs e garantir que você inicie o dia com foco e clareza. 8. Leia algo que fortaleça sua mente. A mente precisa ser alimentada assim como o corpo. Se você não escolhe o que coloca nela, o mundo escolherá por você. Sêneca. Os grandes filósofos estoicos tinham um hábito diário inegociável: a leitura matinal. Marco Aurélio escrevia reflexões e lia ensinamentos de outros filósofos todas as manhãs. Sêneca lia e escrevia cartas como forma de reforçar sua própria sabedoria. Epicteto incentivava seus alunos a começarem o dia estudando princípios que moldariam suas ações. O motivo? Simples. O que você lê e pensa pela manhã define o tom do seu dia. Se você consome conteúdo negativo logo cedo, sua mente se contamina com preocupações, ansiedade e pessimismo. Mas se você nutre sua mente com ensinamentos poderosos, você começa o dia fortalecido. Como aplicar? Separe 10 a 20 minutos todas as manhãs para ler algo que fortaleça sua mentalidade. Leia livros sobre filosofia estoica, desenvolvimento pessoal ou história. Evite notícias e redes sociais antes de alimentar sua mente com algo valioso. Não precisa ser um grande estudo. Basta um capítulo, uma página ou até mesmo uma única citação impactante para influenciar seu pensamento ao longo do dia. 9. Pratique o desconforto voluntário. Se você quer ser inabalável diante dos desafios da vida, precisa treinar sua mente para resistir ao desconforto. Epicteto. Os estoicos acreditavam que o ser humano moderno se tornou fraco porque busca conforto o tempo todo. Quando tudo na vida é fácil, qualquer pequena dificuldade parece um grande problema. É por isso que eles praticavam o desconforto voluntário. Pequenos desafios diários que fortaleciam sua resiliência mental. Sêneca, por exemplo, fazia jejum e dormia no chão algumas vezes por mês para lembrar a si mesmo que poderia sobreviver sem luxo. Ele acreditava que, ao experimentar a privação voluntária, a mente se tornava mais forte para lidar com as dificuldades inesperadas da vida. Como aplicar? Escolha uma pequena ação desconfortável para praticar todas as manhãs. Pode ser jejum intermitente, caminhar descalço, tomar banho frio ou reduzir a quantidade de café. O objetivo não é se torturar, mas sim treinar sua mente para entender que você pode viver sem os excessos do conforto moderno. Isso reduz o medo da escassez, melhora o autocontrole e ensina a valorizar mais as pequenas coisas. Esses 2 hábitos, ler algo inspirador e praticar o desconforto voluntário, são essenciais para desenvolver uma mente estoica. Quando você inicia seu dia controlando o que entra na sua cabeça e treinando sua resistência mental, nada pode te abalar. Prepare-se para os obstáculos. Estoicos antecipavam dificuldades. A maioria das pessoas começa o dia esperando que tudo corra bem, mas os estoicos faziam o contrário. Se preparavam para os desafios antes que eles surgissem. Eles entendiam que a vida é cheia de imprevistos e que a melhor maneira de manter a calma diante das adversidades era antecipá-las mentalmente. Imagine 2 pessoas enfrentando o mesmo problema inesperado no dia.
A primeira não estava preparada, então se desespera, se irrita e deixa o dia ser arruinado por isso. A segunda já havia pensado nessa possibilidade antes, então apenas respira fundo, aceita a situação e resolve o problema com tranquilidade. A diferença entre essas duas pessoas não é sorte, é mentalidade. Os estoicos praticavam técnicas que os ajudavam a se manter firmes diante de qualquer obstáculo. Aqui estão 2 hábitos matinais que você pode aplicar para fortalecer sua mente contra imprevistos. Visualize desafios do dia. Premeditatio malorum. Comece o dia dizendo a si mesmo: hoje encontrarei pessoas ingratas, arrogantes, traiçoeiras, invejosas e egoístas. Isso acontece porque elas não conhecem o bem do mal. Marco Aurélio. Esse hábito estoico é chamado de premeditatio malorum, que significa antecipação dos males. Ele consiste em imaginar os desafios e dificuldades do dia antes que eles aconteçam. Isso pode parecer estranho no começo. Afinal, por que pensar em coisas negativas? O segredo é que essa prática não é para criar pessimismo, mas sim para preparar sua mente. Se você já se antecipou mentalmente a possíveis problemas, eles não te pegam de surpresa. Você não se abala facilmente porque sua mente já treinou como reagir com serenidade e racionalidade. Como aplicar? Pela manhã, antes de começar o dia, feche os olhos e reflita. Que desafios posso enfrentar hoje? Pense em atrasos, críticas, problemas do trabalho ou imprevistos e imagine como um estoico lidaria com isso. Ao longo do dia, quando algo inesperado acontecer, lembre-se de que você já havia previsto isso e estava preparado. Esse simples exercício te dá uma enorme vantagem sobre aqueles que entram no dia despreparados e se descontrolam diante do menor contratempo. 11. Agradeça pelas dificuldades. Um bom caráter é formado por encontros com dificuldades. Sêneca. A maioria das pessoas vê os problemas como obstáculos que atrapalham sua vida. Os estoicos viam as dificuldades como oportunidades para fortalecer o caráter. Sêneca dizia que os desafios moldam o ser humano, assim como o fogo purifica o ouro. Se você nunca enfrentar dificuldades, nunca desenvolverá força mental. Por isso, os estoicos cultivavam a gratidão até mesmo pelos momentos difíceis. Em vez de reclamar quando algo dava errado, eles se perguntavam: o que eu posso aprender com isso? Essa mudança de mentalidade faz toda a diferença. Como aplicar? Pela manhã, reflita sobre algo difícil que você está enfrentando e pergunte-se: como isso pode me fortalecer? Transforme cada problema em uma lição. Se alguém te irrita, veja isso como um treino de paciência. Se algo atrasa, encare como um teste de resiliência. Pratique a aceitação. Se isso aconteceu, é porque deveria acontecer. Como posso tirar o melhor disso? Essa prática elimina o vitimismo e te dá um poder absoluto sobre sua mente. Nenhum problema será capaz de te derrubar se você enxergá-lo como parte do seu treinamento estoico. Esses 2 hábitos, visualizar desafios e agradecer pelas dificuldades, te transformarão em uma pessoa muito mais resiliente. Você começará cada dia preparado para o que vier, sem ser pego de surpresa ou dominado pelas emoções. Proteja sua mente. Elimine o negativo logo cedo. A mente humana é como um copo de água. Se você começa o dia despejando sujeira nele, notícias ruins, redes sociais, reclamações e preocupações, seu dia inteiro será contaminado por essa poluição mental. Os estoicos entendiam que o que entra na sua mente logo cedo define como você enfrentará o restante do dia. Se você começar consumindo negatividade, gastará sua energia mental com preocupações inúteis. Mas se escolher conscientemente o que permite entrar na sua cabeça, estará no controle da sua vida. Hoje, a maioria das pessoas comete um erro fatal. Acorda e já se expõe a estímulos negativos antes mesmo de sair da cama. O resultado?
insegurança, ansiedade, falta de foco e desmotivação. Se você quer ser mentalmente forte como um estoico, precisa criar um escudo contra influências externas logo nas primeiras horas do dia. Aqui estão 2 hábitos essenciais para proteger sua mente e começar o dia com clareza. 12. Evite conversas negativas ao acordar. Escolha com cuidado com quem e com o que você gasta sua energia. Epicteto. Os estoicos ensinavam que devemos ter cuidado com as influências externas, pois elas moldam nossos pensamentos e emoções. Muitas vezes, começamos o dia cercados de negatividade sem nem perceber. Pode ser uma conversa sobre problemas, uma mensagem cheia de cobranças ou até mesmo reclamações sobre o trânsito e o trabalho. Tudo isso consome energia mental e nos coloca em um estado reativo. Epicteto dizia que nada externo tem poder sobre nós, a menos que permitamos. Se você começa o dia absorvendo problemas dos outros ou se envolvendo em conversas tóxicas, está gastando sua força com algo que não pode controlar. Como aplicar? Evite responder mensagens logo ao acordar. Dê a si mesmo pelo menos 30 minutos de silêncio mental antes de interagir com o mundo. Se alguém começar o dia reclamando perto de você, não se envolva. Simplesmente escute sem absorver. Proteja sua energia mental como um recurso valioso. Escolha suas interações matinais com sabedoria. Você perceberá que, ao evitar negatividade logo cedo, sua mente ficará mais leve e você terá mais clareza para enfrentar o dia. 13. Faça uma ação de autodisciplina. A disciplina não é um castigo, mas sim o caminho para a liberdade. Marco Aurélio. A mente sempre busca o caminho mais fácil. Se você não a treina para a autodisciplina, ela se tornará escrava do conforto e da procrastinação. Os estoicos sabiam que a disciplina matinal é o alicerce para um dia produtivo. Por isso, eles começavam o dia com uma pequena ação que reforçava seu autocontrole. Essa ação pode ser algo simples, mas precisa ser uma escolha consciente que demonstre para si mesmo que você está no comando da sua mente e não o contrário. Como aplicar? Escolha um pequeno ato de disciplina que você pode fazer todas as manhãs. Pode ser arrumar a cama, fazer alguns minutos de alongamento, escrever um diário ou até mesmo praticar um momento de reflexão silenciosa. O objetivo não é a tarefa em si, mas sim reforçar o controle sobre suas ações. O mais importante, faça essa ação independentemente da sua vontade. Isso treina sua mente para agir mesmo quando não sente vontade. Essa prática ensina um princípio poderoso do estoicismo. A liberdade verdadeira só existe quando você controla seus próprios impulsos. Se você não treina a disciplina nos pequenos hábitos, será impossível aplicá-la nas grandes decisões da vida. Esses 2 hábitos, evitar influências negativas e praticar um ato de autodisciplina, criam um escudo mental poderoso logo pela manhã. Simplicidade, liberdade, o estilo de vida estoico nas manhãs. Vivemos em uma era de excessos. Excesso de informação, de comida, de estímulos, de desejos. O problema é que quanto mais você se sobrecarrega, mais difícil é manter o foco, a disciplina e a paz interior. Os estoicos entendiam que a simplicidade era a chave para a liberdade mental. Eles acreditavam que uma vida sobrecarregada de distrações e prazeres inúteis tornava a mente fraca e vulnerável. Por isso, adotavam uma abordagem minimalista para suas manhãs, eliminando o que não era essencial. Se você sente que sua rotina matinal é caótica, que seu dia começa com pressa, distrações e excesso de estímulos, pode ser porque está acumulando hábitos desnecessários. O segredo estoico para manhãs produtivas e disciplinadas é reduzir o que não é essencial e focar apenas no que realmente importa. Aqui estão 2 hábitos essenciais para adotar um estilo de vida estoico e simplificar suas manhãs. 14. Coma. Como um estoico. Devemos comer para viver, não viver para comer. Sêneca.
Hoje, muitas pessoas começam o dia comendo alimentos ultraprocessados, cheios de açúcar e substâncias artificiais. Isso prejudica não apenas o corpo, mas também a mente, pois gera picos de energia seguidos de cansaço e falta de concentração. Os estoicos acreditavam na simplicidade alimentar. Eles evitavam excessos e preferiam alimentos naturais e nutritivos, que forneciam energia de forma equilibrada. Para eles, comer era uma necessidade, não um vício ou uma fonte de prazer descontrolado. Como aplicar? Evite alimentos processados e açucarados pela manhã. Eles roubam sua energia e afetam sua concentração. Prefira refeições leves e nutritivas, como frutas, ovos, castanhas e proteínas naturais. Se quiser um desafio estoico, experimente o jejum intermitente, pulando o café da manhã de vez em quando para treinar sua mente a resistir ao desejo imediato por comida. Quando você come de forma simples e equilibrada, sua mente se torna mais clara, seu corpo mais leve e seu dia começa com mais foco e disposição. 15. Lembre-se, você pode morrer hoje. Memento mori. Você pode deixar a vida agora. Que isso guie suas ações. Marco Aurélio. A maioria das pessoas vive como se tivesse tempo, infinito. Elas desperdiçam suas manhãs e seus dias com coisas triviais, sem perceber que a qualquer momento tudo pode acabar. Os estoicos acreditavam que lembrar da morte era a melhor maneira de viver de forma plena e com propósito. Eles praticavam o memento mori, um lembrete diário de que a vida é curta e que cada dia deve ser vivido como se fosse o último. Como aplicar? Pela manhã, antes de começar suas atividades, reflita sobre a finitude da vida. Pergunte-se: se eu morresse hoje, estaria satisfeito com minhas ações? Use essa reflexão para eliminar distrações e focar no que realmente importa. Essa prática coloca tudo em perspectiva. Você percebe que as preocupações pequenas não têm importância e que cada manhã é uma nova oportunidade para ser melhor. Esses dois hábitos, comer de forma simples e lembrar da morte, fecham a rotina estoica da manhã de forma poderosa. Agora que você simplificou sua vida e entendeu o valor de cada momento, falta apenas um último passo: entrar em ação e transformar tudo isso em um compromisso real. Saber tudo isso não adianta nada se você não colocar em prática. A filosofia estoica não é apenas um conjunto de ideias bonitas. É um caminho de ação, um treinamento diário para fortalecer sua mente e seu caráter. A maioria das pessoas consome conhecimento, mas não age. Elas assistem vídeos sobre disciplina, leem livros sobre crescimento pessoal, mas continuam presas nos mesmos hábitos de sempre. E é exatamente aí que os estoicos se diferenciavam. Eles não falavam sobre disciplina, eles viviam a disciplina. Agora, a pergunta é: você está pronto para agir? Se chegou até aqui, você já sabe como começar suas manhãs como um verdadeiro estoico. Você aprendeu como os grandes filósofos organizavam suas primeiras horas do dia para maximizar disciplina, foco e resiliência. Mas, para que tudo isso faça diferença na sua vida, você precisa se comprometer. Por isso, aqui está o desafio estoico de 7 dias. Se você realmente quer mudar sua mentalidade e se tornar mais forte, siga essas etapas. Desafio estoico de 7 dias. Sua transformação começa agora. Para os próximos 7 dias, você irá aplicar 3 hábitos estoicos matinais na sua rotina. Você não precisa fazer os 15 de uma vez. Escolha 3 e os pratique consistentemente. Como funciona o desafio? 1. Escolha 3 hábitos estoicos matinais desta lista que mais fazem sentido para você. 2. Aplique-os todos os dias pela manhã durante 7 dias seguidos. 3. No final da semana, volte a este vídeo e comente como foi a experiência. Exemplos de combinações para o desafio: acordar cedo, Blais. Meditar sobre a morte, Blais. Tomar banho frio, não tocar no celular ao acordar, Blais. Criar uma lista de prioridades, Blais. Ler algo inspirador.
Visualizar desafios do dia, premeditatio malorum. Plus, exercitar-se como um guerreiro. Comer de forma simples. Você pode adaptar os hábitos conforme seu estilo de vida, mas o importante é a consistência. Os estoicos acreditavam que você não se torna forte em um dia, mas sim em cada pequena ação repetida diariamente. Comente sua decisão. Faça seu compromisso público. Os estoicos sabiam que o compromisso público fortalece a disciplina. Quando você se compromete com algo e fala isso para outras pessoas, seu cérebro entende que precisa cumprir essa promessa. Por isso, comente abaixo: a partir de hoje, eu me comprometo a seguir o caminho estoico. Ou escreva qual hábito você escolheu para começar o desafio. Isso não é apenas um comentário, é seu primeiro passo real para a transformação. Se você quer aprofundar ainda mais sua jornada estoica, não pare por aqui. O próximo passo é entender como os estoicos eliminavam distrações e cultivavam uma disciplina inquebrável. Apenas os que realmente querem mudar continuarão essa jornada. Você faz parte desse grupo? Então clique no próximo vídeo e fortaleça ainda mais sua mentalidade estoica. A transformação começa a